Olá, conselho do perito. Em que momento o assistente técnico pode falar? Já se fez essa pergunta? É bem importante a gente saber se comportar no ato pericial. Via de regra, não existe uma legislação, uma cartilha, sei lá, um passo a passo de como é que a perícia tem que acontecer. É de bom tom e é a política da boa vizinhança que quem comande a perícia, quem organize a perícia, seja o perito. Porque é ele que vai depois ter que entregar o laudo, a perícia foi pedida para ele, digamos assim, ele tem, entre aspas, uma maior responsabilidade na entrega do documento. Ele está ali fazendo aquele ato transversal, né? Dificilmente ele vai ter outra oportunidade de coletar informações. Ele já veio com uma ideia de como é que ele vai, digamos assim, direcionar a perícia. Então, é sempre de bom tom e adequado que o perito, que o assistente deixe o perito conduzir a perícia. Vou falar como é que eu trabalho. E eu aprendi a trabalhar assim com outros peritos, porque antes de ser perito do juízo, eu trabalhei aí pelo menos 3 anos como assistente técnico. E eu observava a maneira que os peritos com que eu participei trabalhavam, né? E aí eu me modelei a eles. A primeira coisa que eu faço no ato pericial é explicar para quem está ali de que maneira que eu quero que a perícia aconteça. Eu vou dar o exemplo da perícia ergonômica, que é a perícia que tem mais pessoas participando normalmente. Uma perícia de previdenciária, por exemplo, vai ter ali no máximo os assistentes, né? Não vai ter nenhum representante de empresa. Mas quando a perícia é ergonômica, você vai até a empresa, às vezes você tem lá o diretor da empresa, o responsável pelo SESMIT, o cara do RH, o líder. Então tem muita gente envolvida, né? E se todo mundo quiser falar ao mesmo tempo, não dá certo. Então uma das coisas que eu tenho cuidado em fazer é na hora que eu estou ali e antes de começar a perícia, é dizer como é que ela vai acontecer. E eu já organizo quem vai falar em cada momento. Então eu digo assim, olha, eu vou começar dando voz pro reclamante, ou pro autor, se for uma ação previdenciária, por exemplo. Depois que ele falar, eu dou voz para a empresa. A empresa pode concordar, discordar, acrescentar, né? Vai se posicionar em relação à fala do indivíduo. E é nesse momento que eu dou voz, depois que o autor se manifestar, eu dou voz para os assistentes. Só, doutor, se o senhor quiser fazer um questionamento, eu evito de permitir que os membros da empresa perguntem direto para o reclamante, porque ele pode se sentir assim pressionado, né? E normalmente dá discussão. Quando você extrapola a questão técnica, às vezes o cara tá ali, tá bravo, tá? A demissão dele foi traumática, então é estressante. Então, as perguntas técnicas, quem tem que fazer são os assistentes técnicos. Eu não acho adequado, por exemplo, que, sei lá, o gerente da fábrica começa a fazer perguntas pro cara, tá, mas tu não jogava bola? Tá, tu não jogava de goleiro? Ah, mas tu não fazia tal coisa, sabe? Isso aí é invasivo, estressa e vão brigar na perícia e não é o que a gente quer. Então os assistentes técnicos eu costumo dar voz para eles depois, né? Então o autor fala, aí o assistente pergunta. E eu também costumo dividir esse momento em duas partes, porque na perícia o autor está ansioso para falar. Aí ele começa a falar e quem está do outro lado não concorda fica ansioso para falar também. Então, se você dá uma voz muito longa, assim, que o autor possa falar por meia hora, por exemplo, quem quer falar fica angustiado. Então, o que eu faço? Eu divido a perícia em duas partes. Primeiro, eu confirmo dados do contrato de trabalho. O horário, a data de admissão, coisas da organização do trabalho, se tinha ginástica laboral ou não tinha, se tinha hora extra, se não tinha, se tinha EPI, quais eram, se tinham metas, trabalhava em quantos no setor. E aí ele vai falando. E aí aquela ansiedade dele já vai baixando, porque ele está falando.
E a ansiedade do outro lado começa a subir, né? Porque querem falar. Daí eu paro de, bom, em relação a essa parte da organização do trabalho, vocês concordam? Como é que tá? Aí o pessoal da empresa começa a falar, o assistente. E aí quebra esse momento de ansiedade das partes ali. Vou dizer, a perícia corre numa beleza, cara. Olha, eu vou te falar, assim, mais de 1000 processos que eu já atuei, eu nunca tive problema, assim, de brigarem, de estresse, de... Claro, às vezes levanta o tom, mas aí você, como perito, você tem que dar só um pouquinho. Olha só, enquanto ele falou, ninguém te interrompeu. Enquanto você falava, ninguém te interrompeu. Não interrompa o outro. E você organiza. Dou voz para todo mundo pode falar, desde que as coisas sejam relevantes. Lembra que você como perito, você é o longa-mano, né? Você é uma extensão do pensamento do juiz. Então você não pode ficar causando estresse lá, porque o juiz também é uma pessoa que vai equilibrar, que vai deixar todo mundo falar, que vai deixar todo mundo se posicionar. Então você tem que ser assim também. Então o assistente técnico não deve se intrometer, não deve interromper. Ele pede licença para falar. Se você estiver numa perícia, você deixa o perito falar, coordenar. Quando você vai ter um momento que ele vai te dar voz. Se ele não te der em algum momento, tu interrompa ele um pouquinho. Doutor, só um pouquinho. Quando eu puder falar, o senhor me dá a voz, por gentileza, eu tenho algumas questões para fazer. Só isso. Com certeza ele vai te dar. E é obrigatório. Eu já vi situações onde o perito diz que ninguém ia falar na perícia. Isso ele não pode, né? Então aí você tem que ter o conhecimento de argumentar com ele. Diz, olha, eu estou aqui como assistente técnico, eu sou de confiança da parte, e o artigo 473 me permite que eu use todos os meios para produzir a prova. E perguntar, eu preciso. E outra, o senhor tem que responder quesitos suplementares, que são aqueles apresentados durante a diligência, né? E você, naquele momento, você pode fazer um quesito suplementar diretamente para o perito. Então, mas assim, ó, sei lá, na esmagadora maioria dos casos você vai poder falar tranquilamente sem estresse. Beleza? Se você gostou do vídeo, dá um joinha, curte, compartilha, manda pro teu amigo aí que tá com essa dúvida também, salva esse vídeo, comenta a tua experiência aqui embaixo. Se você estiver ouvindo no podcast, printa a tela e me marca. Se você gostou desse conselho do perito, te inscreve no canal. Fui!